Graça e paz, boa noite. Vou esperar aí um pouquinho o Facebook mandar mensagem aí para vocês. A gente vai começar a live. A gente colocou aí em cima o tema, né? A pergunta e também a descrição, né? A descrição bíblica sobre o que a gente vai falar agora no decorrer dessa live. A pergunta é relacionada ao amor, né? Qual que é a pergunta? Eu tô sem ela aqui. O que é o amor a Deus acima de todas as coisas? E se amor é um sentimento, como amar os meus inimigos? O que é amar a Deus acima de todas as coisas? E se amor é um sentimento, como amar o nosso inimigo? Esse é o tema de hoje. Quero dizer oi para todo mundo que está entrando aí. Se você quiser dar aí uma curtida, uma reação para eu conseguir ver. Eu vejo aqui o número das pessoas. Oi, Roger, tudo bem? Abel, Enoque, boa noite, amigão. Tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Daniel Fernandes. Eu já vou focar a câmera aqui. E a gente colocou um nome na nossa live, pessoal. A gente estava na garagem no sábado. A paz, Bel. A paz, Paula. Tudo bem. E aí, o que vocês acham? A gente colocou aqui um tema de café com fé. Entanto que, ó, a gente tá tomando cafezinho aqui, ó. O Dan tá ali, ó, tomando cafezinho, ó, a Bíblia, caderno. Então, é o café com fé. O que vocês acharam do nome? Ficou legal? E aí a gente vai trazer... Graça e paz, Maurício, tudo bem? E aí a gente vai trazer agora os temas e depois a gente vai pôr lá no YouTube. E aí eu já fiz esse canal também, que é hashtag Café com Fé, tá? Agora eu vou focar a câmera pro Daniel, porque hoje eu vou acompanhar a live com ele, opinando em algumas coisas. E ele que tá trazendo mesmo a resposta desse tema. Tá bom, amados? Espero que vocês fiquem aí juntamente com a gente e de alguma forma nós vamos receber edificação, crescimento e amadurecimento juntos. Amém? Vou focar aqui. Aí, querido. Tá dando pra filmar bem? Você tem Paz e graça a todos. Estamos aqui com mais esse tema, né? O que é amor a Deus acima de todas as coisas e como amar, e se amor é um sentimento, como amar os meus inimigos, né? O texto base está em João 14, como está na descrição acima, aí você pode dar uma olhada. Eu vou pegar algumas referências do texto, tá? Eu não vou pegar o texto todo, mas seria legal que você acompanhasse aí na tua casa, depois com mais paciência, todo o texto, faça a interpretação do texto correta, para que você julgue o que eu estou falando também, tá? Mas é que hoje, em muitas igrejas, e na maioria do sistema corrompido que tem por aí, nós vemos um padrão de amor a Deus, né? Nós vemos muitas pessoas falando que amam ao Senhor, pessoas falando que amam a Deus, pessoas levantando a mão em seus cultos com canções de falando eu te amo, eu te louvo, tu és tudo para mim, eu te entrego o meu coração. E aí a gente pensa, mas o que é amor? O que Deus tem por amor da parte dele mesmo, né? Porque muitas pessoas falam que amam ao Senhor. Muitas pessoas dizem que realmente tem um amor por ele, uma paixão por ele, mas o que ele tem como amor é o que a gente precisa perceber para a gente não ser enganado por Satanás, tá? Porque amor não está na fase da emoção. Eu vou ler rapidamente aqui João, capítulo 14, versículo 15. A partir do 14. Não, 14, 15, perdão, gente. Estou muito acostumado com live, não. Capítulo 14, isso, versículo 15. Isso, exatamente. Certo. Que tá assim, Jesus falando para quem diz que ama ele. Eu faço uma pergunta antes de começar a ler. Você ama Jesus? Coloque a sua vida em padrão nesses textos que eu vou ler agora e tenha a resposta.
Jesus disse assim: se vocês me amam, obedecereis os meus mandamentos. Jesus promete o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, ou em algumas versões está o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vem, nem o conhecem. Mas vocês conhecem e eles vão ficar em vocês para sempre. Pula para o versículo 21. E Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aqui está bem assim: aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Aquele que me amar será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Em versículo 23 agora. E Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viveremos nele e faremos nele morada. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras, e a palavra que vos está ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou, o dom da paz de Cristo. Irmãos, Jesus está aqui dizendo claramente que amor não é sentimento. Amor não é um período emocional de culto. Amor não é o meu ficar soltando coraçõezinhos pelos olhos. Eu não vou dizer que a gente tem até um costume de falar, né, que quem chega no Evangelho está no primeiro amor. Só que a gente vê o amor e, segundo o livro de 1 Coríntios, capítulo 13, diz que o amor é eterno. Então só existe um amor. É que quem chega de princípio, chega com uma paixão, sabe? É igual um casamento. Você entra num relacionamento com uma paixão. Você primeiramente viu a pessoa ali, você teve um feeling, né? Você se apaixonou pela pessoa e você só quer estar com a pessoa, você só quer ver a pessoa, você só quer ouvir a pessoa, você quer mandar mensagem para a pessoa. Você ouve uma música, a pessoa vem na sua cabeça. Isso é paixão. E muitas pessoas confundem o período de paixão com amor. Sim. E no período da paixão é onde nós começamos a construir as estruturas do amor. Entende? Porque o amor, ele é mais uma escolha do que mesmo um sentimento. No meu período de paixão, eu vou escolher estar com aquela pessoa amada. No meu período de paixão, onde eu estou naquele namoro, onde eu estou conhecendo a pessoa, onde eu estou sabendo as coisas que ela gosta, as coisas que ela não gosta, ela vai saber de mim, as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto, a gente vai saber se somos compatíveis ou se somos incompatíveis. Logo, claro que eu não quero fazer esse tipo de analogia diretamente com Deus, mas é quase a mesma coisa. A partir do momento em que nós entendemos a verdade do Evangelho, entendemos a verdade da graça, que nós somos imerecedores de salvação, que nós precisamos de um Salvador, que nós traímos a Deus, que nós somos dignos de vergonha, porque o Senhor, Ele nos criou e nós os abandonamos, nós traímos a Deus. Como você se sentiria se você, pai e mãe que está assistindo aí esse vídeo, depois que seu filho crescesse, o seu filho, sei lá, batesse em você, ou o seu filho roubasse a sua casa e fugisse de casa para um outro lugar? O que você faria? Deus nos perdoou. Deus, Ele nos resgata de volta por meio da graça. Segundo a lei, nós merecemos a morte, mas por graça nós fomos restituídos. Sabe? Não é obrigação de Deus nos salvar, é graça de Deus nos salvar. Graça é favor que eu não mereço. Só que aí vem Jesus trazendo uma carta de amor para nós, trazendo todo o Evangelho para nós, mostrando quem Ele é, a personificação de quem Ele é, o amor em pessoa. Jesus não tinha amor, Jesus era o amor. Ele é o amor. Ele é até hoje. Não vou falar era porque Ele não morreu. Na realidade, Ele morreu e ressuscitou. Né? Às vezes a gente costuma falar que Jesus só morreu, mas a nossa vitória nele está na ressurreição, não só na morte. E graças a Deus Ele ressuscitou. E Ele diz muito claramente: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que é? Então esses mandamentos, mas a lei não acabou, não fala que não tem mais lei, que agora foi tudo revogado. Eu não estou falando dos 10 mandamentos. Na realidade, eu não estou falando só dos 10 mandamentos. Né? Porque os 10 mandamentos, queridos, eles são só um padrão do que Deus aceita. Se a gente for olhar, aqui assim, nós não somos mais julgados por eles. Né? Nós não somos mais condenados
por eles. Porque antes a lei estava no papel. É tipo isso daqui, ó. Imagina que a lei está escrita aqui. Eu preciso ler e procurar fazer a lei com o máximo de rigor possível que eu, como ser humano, consiga fazer. E infelizmente, eu ainda vejo nos dias de hoje cristãos tentando seguir da mesma forma. Tentando observar a lei de uma forma visual e achando e tentando viver o máximo possível, no máximo do padrão possível, o que consegue da lei para ser justificado por meio dela. Ou seja, usa o sacrifício. Exatamente. Para que exerça a misericórdia, sendo que não é sacrifício e sim obediência. E sim obediência, entendeu? Então, Jesus vem e traz uma mensagem de evangelho. Antes de eu continuar falando a respeito de lei, eu quero falar uma coisa que Jesus falou dele mesmo. Muitos falam a respeito de Jesus, mas nós temos que nos atentar a respeito do que ele disse dele mesmo. Olha o que ele disse quando se trata de lei. Está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não pensem, Jesus falando, viu pessoal? Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto os céus e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, e sim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar a outros a fazerem a mesma coisa, será considerado o menor no reino dos céus. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino dos céus. Pois eu afirmo a vocês que só entrará no reino dos céus se forem mais fiéis a fazer a vontade de Deus do que os mestres e fariseus. Esse é um ensinamento do próprio Jesus. E o que Jesus fala aqui? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quer achar um mandamento de Jesus? Aqui, Mateus capítulo 5, versículo 17. Já é um mandamento de Jesus. A gente vive em dois extremos, né? O tempo da graça e o tempo da lei. O tempo da lei é rígido demais e o tempo da graça pode tudo para algumas pessoas, né? Nós somos livres e a gente não consegue entender do que nós somos livres. Mas eu vou puxar um pouco para esse assunto, porque eu tô vendo algumas outras coisas aqui, mas deixa eu fechar no assunto que a gente tem um foco aqui, tá? Então, amor, irmãos, é obediência ao Senhor. A graça que nos foi dada, ela traz ao meu coração um sentimento de fazer a vontade do Senhor de uma forma voluntária. Sempre que eu paro para ouvir a palavra, sempre que eu paro para me alimentar da palavra, eu tenho obrigação de gerar fruto dentro de cada palavra que eu ouvi. Imagina toda palavra que você ouviu até hoje. Lembra da parábola do semeador? Saiu o semeador a semear, lançando a sua semente. E a semente que caiu em terra fértil, ela gerou de 1 a 100, 80, tem as classificações lá, a 100 por 1 do fruto. Então, se essa semente está sendo lançada no seu coração nesse momento, e as outras sementes que já foram lançadas, da pastora Dani ou de outros ministros que vocês já ouviram com uma mensagem coerente dentro do Evangelho, você tem a obrigação de gerar essa semente dentro do seu coração. Como isso? Guardando aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Ter os mandamentos e guardar não é fazer igual hotel, viu gente? Que é ter o ensinamento e guardar na escrivaninha. Você vai em todo hotel que você for dormir, em algum lugar aí você for fazer uma viagem, você abrir a escrivaninha, tá lá o Novo Testamento. O dono do hotel não vai precisar por causa disso não. Se ele for um cristão salvo e remido no sangue, ele vai. Mas ter os mandamentos e guardar não é guardar a Bíblia em casa, porque isso todo mundo faz, se for ao pé da letra. Vou abrir no Salmo 91 em cima da... Achar que o Salmo 91 tem uma forma mística lá e vai sair uma proteção da Bíblia e vai proteger a casa. Meu querido, não existe isso. Existe obediência. Amor é obediência. Aí eu vou te falar. Jesus veio e morreu por nós em amor. Ele foi o maior sacrifício de amor. Como? Vamos lá, Jesus ele não fez o que queria. Pelo menos no plano terreno. Eu estou falando do plano atemporal. Nós sabemos que Jesus morreu na eternidade. Tudo estava determinado na eternidade. Mas eu estou falando do plano temporal, quando ele estava em corpo físico, com dores, com sofrimentos, com cansaço. Quando ele foi para o monte lá orar e falar: Senhor, se possível, aparta de mim esse cálice.
Traduzindo, eu não quero morrer. Eu não quero morrer, mas que seja feita a tua vontade. Hoje, a gente faz assim com Deus. Deus, se o Senhor não me der tal coisa, se o Senhor não me der tal coisa, eu não faço a tua vontade. Eu não prego a tua palavra. Senhor, eu só prego a tua palavra se o Senhor fizer tal coisa pra mim. Senhor, se o Senhor não fizer tal coisa pra mim, eu não faço isso. E Deus tá... Cara, Jesus foi lá, como filho diante do Pai, entendendo que ele tinha total liberdade de expor a necessidade e a vontade do coração dele pro Pai dele. Mas, aprendendo a ouvir e receber um sim ou um não. E ele ouviu um não. E ele mesmo assim morreu. Morreu por quê? Por amor. Verdade. Lá no livro de João 3,16 está escrito que que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, certo? Em 1 João 3,16 está escrito que da mesma forma que Deus deu seu único filho para morrer por nós, nós temos que dar a nossa vida por amor dos nossos irmãos. Sim. Então, Jesus ele não morreu com aquela, ai, que delícia, eu estou morrendo. A palavra diz que ele suou sangue. É estado de extrema agonia, estado de extrema aflição. Ele estava abatido, angustiado, ele estava mal, ele não queria, mas ele obedeceu. Sabe um padrão de amor? A parábola do samaritano. E hoje nós vemos isso acontecendo. Nós estamos no cenário da igreja de hoje, é o cenário do samaritano. Aonde tem lá a pessoa machucada, a pessoa que foi arrebentada pela religião, a pessoa que foi machucada, ferida, tá ali, sei lá, a pessoa com piercing, com tatuagem, que hoje são demonizadas aí pelas religiões, né? Vem e passa o sacerdote, passa direto. Os pastores estão passando direto das ovelhas que precisam de amor. É verdade. Os pastores estão passando direto das ovelhas que precisam de carinho. Os pastores estão tomando o dinheiro das ovelhas, ao invés de fazerem como era no tempo da igreja primitiva, usando o texto dizendo que colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, mas colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos porque os apóstolos, naquela época, todo mundo que se convertia ao Senhor, eles vendiam tudo que tinha e eles repartiam tudo entre si, tudo em comum. Então, um exemplo, se eu tenho minhas propriedades, eu tenho casa, eu tenho coisas, se eu aceitasse o Senhor, se ele me aceitasse, eu não gosto muito desse termo, mas para ficar claro, se eu aceitasse Jesus ali e eu entrasse no Evangelho, eu vendia as minhas coisas e eu dava para os apóstolos, mas eu não ficava com nada. Me era dada uma porção conforme todas as outras. Então eu não ficava sem nada e todo mundo era mantido. Quem tinha, tinha, e quem não tinha, tinha também. Entendeu? Então não era pra ficar. Hoje a gente entrega tudo ao pé dos apóstolos e lá mesmo fica. Vai pro cofre dos apóstolos, vai pro cofre dos profetas, fica tudo lá, né? Vira jatinho, vira sítio, vira cabeças de gado, vira viagens pro exterior, vira tudo isso. Vira tudo isso. E sabe o que é mais interessante? Para pensar um pouco, principalmente esses pregadores que ficam pregando na televisão. Falando, porque essa obra depende de você, essa obra depende do seu dinheiro, essa obra coloque no envelope tal, na campanha tal, e Deus vai prover 10 vezes mais, 100 vezes mais. Por que eles, então... Virar medida recalcada, sacudida e transbordante. Por que essas pessoas não pegam aquele envelope e colocam elas, o dinheiro que elas estão pedindo? Porque se Deus que vai dar, por que elas não fazem a campanha e em vez de pedir para o povo, não depende de Deus? Porque há um ato de amor, de expor muitas das vezes do que temos, o repartir a túnica para ir ao próximo. Porque o amor de Deus, a partir do momento que eu amo a Deus acima de todas as coisas e eu sou ligada a Ele, eu vou ter um coração misericordioso. Exatamente. E vai expor em atitudes a outros. Exatamente. E aí vem o levita, né? Passa o levita pelo carinha lá machucado e tem o mesmo exemplo do sacerdote. O cara passa direto. O cara canta na igreja. O cara tem o dom de ser levita, né? Porque hoje em dia a gente sabe que o chamado levítico encerrou, mas isso é para um próximo tema, quem sabe. Mas tá lá com toda a sua exacerbação, mas não ajuda o próximo. Não tem amor no coração. É fiel no dízimo. É fiel, gente, é fiel no dízimo ali. Né? Mas não ajuda quem precisa. Não. É igual Jesus disse, vocês coam a mosca e engolem o camelo. E aí chamam isso de amor. Aí fala,
tem que ter zelo. Aí o seu zelo, o zelo dessas pessoas é zelo de ensaiar na hora certa. Então você tem que estar na hora. Mano, já fui de igreja e eu já cansei de ouvir de líderes: você vai pro inferno porque você tá tratando a obra com desleixo. Chegou com 15 minutos atrasado no ensaio e era mais 1 hora de atraso de ensaio de ficar ouvindo, né? Aí o que sermão. acontece? Os casaizinhos são pontuais na hora do ensaio para o louvor, e quando acaba o culto, os casais de namorado vão para onde? Para o motel. Ou seja, eles não vão para o inferno por conta da desobediência, aquilo que o Espírito Santo nos foi exposto através da palavra, que é o não entrar em fornicação. Exatamente. Né? Mas sim porque eu não estou cumprindo a eclesiástica, o que a igreja me determina, que é o ativismo religioso, que já entra outro tema também. Exatamente. Então, tem gente que confunde ativismo com amor. E assim, existe uma diferença muito grande entre o obedecer a palavra. Né? Algumas pessoas, a sua igreja não tem doutrina. Meu querido, a doutrina da nossa igreja é isso daqui, ó. Que é mais doutrina que isso. A gente não tem uma cartilha criada por mãos de homens. Não temos. Não temos coisas que nós achamos, coisas que nós acreditamos do nosso pessoal, e a gente tenta forçar a barra com o texto bíblico para colocar aquilo que eu acho, o que eu penso. Mas a palavra, ela é muito mais dura do que qualquer cartilha. Porque é muito mais fácil eu obedecer um mandamento de colocar uma saia no pé. Irmã, nada contra você usar a sua saia, nada contra você usar o seu coque e a sua blusinha. Se você não achar que quem não tá usando vai pro inferno. Sim. Entendeu? Se você gosta de se vestir assim, tudo bem. Só que nós não podemos achar que Jesus veio e morreu na cruz para criar uma nova moda. E isso também não é símbolo de amor. Jamais. O fato de eu me colocar a um posicionamento, a um grupo, né, que seja a denominação que eu sigo, aquilo eu estou exercendo o quê? Um sacrifício. Exatamente. Por isso que Jesus fala, se vocês pudessem entender o que é obediência, eu quero, amor eu quero, e não sacrifício. Eu quero que vocês me amem a ponto de negar a sua vida, os seus princípios, as suas vontades em prol de mim, assim como eu neguei a minha vida, como eu morri na cruz por vocês. Então, aquele que perder a sua vida por mim, achará. Então, eu entendo que amor é muito mais do que toda esses usos e costumes, paradigmas e regras humanas que a denominação imposta. Exatamente, exatamente. Impõe, né? Impõe. E o que acontece? A gente precisa focar mais na mensagem de Jesus. Porque aí Jesus, cara, é o samaritano. Jesus é o samaritano que passa do lado de alguém que odiava ele. Porque aquele cara ali, não lembro se era um judeu, Não, era um samaritano. O que estava machucado. Era o que estava... Era o samaritano. Não é o samaritano que passa? Era um judeu. O samaritano passa. O samaritano passa e o que estava ali era um judeu. Ou seja, um judeu que é posto dentro das suas leis, dentro das suas regras, e se o cenário fosse contrário, provavelmente não ajudaria. Por quê? Porque o próprio sacerdote judeu passou ali e não fez nada. Por quê? Se eu parar pra ajudar esse cara, vai que o bandido ainda tá aí e me pega. Quem mandou esse cara passar por aqui essa hora sozinho? Não, e se fosse o samaritano, seria 2 vezes rejeitados, porque os samaritanos já eram rejeitados. Então imagina, você passar por alguém que você sabe que te odeia, que não faria a mesma coisa por você, que te julga, te lança no inferno. Só que você passar por essa pessoa e age em amor. Vai lá. O que aconteceu, meu camarada? Vamos lá, levou até a estribaria, deixou lá, pagou lá com as moedas dele e falou, e o que vocês precisarem de usar aí de medicamento, eu vou voltar e vou pagar o resto. E ainda cuidou das feridas. Ainda cuidou das feridas do cara ali, colocou óleo, colocou azeite. Meu querido, talvez você tá aí arrebentado pela religião. Provavelmente você está aí jogado no chão, talvez você foi espancado por esse bandido que é a religião, que te arrebentou, que te maltratou, que te feriu, que te machucou. E você está aí no chão esperando alguém passar, quem sabe um pastor, quem sabe um levita, quem sabe... Vai passar um samaritano. Jesus
é a expressão do samaritano. Aleluia. Nós odiávamos a Deus. A palavra diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós o odiávamos. Aquele samaritano amou aquele cara ali quando aquele cara odiava ele. Verdade. Jesus é a representação do samaritano. O sacerdote e o levita é a representação da lei inválida para a redenção. Porque o sacerdote e o levita até tinha lei. O sacerdote e o levita, eles tinham a lei neles. A lei aqui, ó. Tá na hora do sacrifício. Tá na hora de chegar e fazer as coisas do templo. Tá na hora de chegar... Mas ninguém parou para lidar com a vida. Hoje, se tiver uma pessoa passando necessidade, você tiver no seu horário de ensaio do seu grupo da igreja, você vai pro seu ensaio no grupo da igreja e deixa a pessoa passando necessidade. E você acha que você está fazendo certo, você acha que você está na plena vontade de Deus. Porque primeiro tem que ser A vida. com ordem e Isso. decência, porque é esse termo que eles usam, que as coisas na casa de Deus tem que ser com ordem e decência. Então, o louvor tem que ser com ordem e decência, o horário com ordem e decência, e se há uma eventualidade de uma pessoa que possa socorrer, não, isso tem que ser depois. E sendo que o Senhor, ele passou a maior parte dele fora do templo, Rapaz. do que dentro do templo. Com certeza. Jesus é poucos momentos que a gente vê na Bíblia. Ao contrário, Jesus ele estava no meio de prostitutas, no Fariseu. meio de ladrões, falando com uma mulher samaritana. Ou seja, Jesus ele estava com os rejeitados. Rejeitados, ele só andava com pessoas da margem, sabe? Jesus, ele parece... A sensação que eu tenho lendo o Evangelho é que ele tinha necessidade de sujar a reputação dele. Assim, ele só andava com gente que não prestava, só andava com a maloca, entendeu? Só que ele preferia essa maloca. Porque essa maloca não estava revestida de uma suposta religiosidade que não tinha transformação nenhuma. Verdade. Não tinha transformação nenhuma. Cara, o cara que Jesus, ainda que a palavra diz que Jesus o amou, que foi o jovem rico, que veio para Jesus, e ali uma palavra se cumpriu se você prestar atenção. O jovem rico chega em Jesus e fala: o que eu preciso fazer para ganhar a salvação? O que Jesus fala para ele? Ele fala a lei. Não é? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo, honra teu pai e tua mãe, blá 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 blá. Ele diz: todas essas coisas tenho feito, e a palavra diz: e Jesus o amou. Sabe o que se cumpriu? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me amar será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. A palavra diz: e Jesus o amou. E Jesus falou: me segue. Aleluia. Mano, presta atenção. Lê o Evangelho. Para quantas pessoas Jesus chegou no individual e falou: me segue? Foram poucas. Poucas. E essas viraram discípulos. E esses discípulos viraram apóstolos. Olha, eu não vou afirmar com veemência porque eu não estava no corpo de Jesus, eu não estava na mente para saber, mas assim, segundo analogias, por inferência, todo mundo que Jesus chamou no pessoal virou apóstolo. Eu tenho uma sensação que esse jovem rico deixou de ganhar algo maior do que o que ele tinha na terra. Verdade. Porque os apóstolos tiveram galardões muito da hora lá no céu. Diferenciado. Muito diferenciados do nosso, principalmente dessa igreja do século XXI. Com certeza. Que se duvidasse se essa igreja tiver galardão, Se né? pegar, Se ela essa vai tiver, ficar uma pontinha. né, a pontinha do galardão. Mas o jovem rico, a palavra diz que ele saiu contrariado. Muitos metem o pau, né? Ah, ele foi pro inferno. Mano, eu não acredito. Eu não acredito, porque ele guardava. Ele só não seguiu Jesus. Mas quem disse que na frente a igreja depois cresceu, se expandiu? Não se fala mais daquele personagem, mas e quem disse que lá na frente o Espírito Santo não mexeu com ele? Quem disse que ele não se converteu? Quem disse? A gente não pode dizer que sim nem que não, mas a palavra diz que Jesus o amou. E a palavra diz que Jesus ama aquele que ama ele. E aquele jovem o amou. Aleluia. Só que nós precisamos nos preocupar agora em obedecer os mandamentos de Jesus. Aonde eu acho os mandamentos de Jesus? Porque eu tive um pastor que ele dizia assim, há um tempo atrás, de uma igreja aí, que eu não cabe citar, mas ele falava assim no altar: se você ler a Bíblia e entender alguma coisa diferente do que eu entendi, tá errado. Eu sou o profeta da igreja, e se você entender alguma coisa diferente do que eu entendi, tá errado. Quem tá errado é ele. É o mesmo Espírito. Logo, né, põe um cabresto em você tem que obedecer tudo que ele falar e acabou. Né? Ele chegava a dizer assim, se você chegasse e falasse: ah, pastor, não tem como eu ir abrir a igreja hoje porque meu pai ou minha mãe não deixou, porque, mas seu pai e sua mãe não é profeta, eu sou profeta, você tem que obedecer a mim antes de obedecer a eles. Era uma ensinando a mãe desobedecer o pai e a mãe. Quebrando os princípios do reino, sabe?
Eu espero que esse pastor, se estiver me vendo, espero que você tenha amadurecido em Cristo. Estou orando por você desde aquela época. E espero que você cresça mais e mais na graça e que a graça te encontre em algum momento. Porque naquela época as pregações não eram muito legais. Mas focando no reino, meus amados. Obediência ao Senhor é amor. A palavra diz, vocês falam de mim, mas o coração está longe. Muitas das vezes nós vamos no culto, nós levantamos a mão e nós dizemos, nós chamamos, Senhor, Tu és santo, a quem tem o eu no céu além de Ti, não há na terra quem eu queira mais que a Ti, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Aí a gente vai para a nossa vida na semana e fala, mas o que eu penso, os meus planos não dão certo, meus sonhos, Deus não faz o que eu quero, que não sei o que. É um crente bipolar, que na igreja fala uma coisa, põe uma fantasia, põe uma capa de crente, e lá fora não vive. Em relação ao amar o inimigo. Porque então, o que acontece? Eu entendi que eu amo porque eu guardei a palavra de Deus no meu coração. Exatamente. E se eu amo a palavra de Deus, eu obedeço os mandamentos do Senhor. Porque eu já não vivo mais a minha vida. Eu já tive uma transformação de mente e eu decidi amá-lo e viver a palavra dele. Exatamente. Então, quando eu amo a palavra dele, eu não posso exercer um amor. É que nem eu que sou casada. Eu posso passar o dia inteiro falando que eu amo meu esposo. Mas, se eu não demonstrar para o meu esposo em atitudes esse amor é inválido. Né? Eu tenho que cuidar bem dos meus filhos, eu tenho que cuidar bem da minha casa, eu tenho que fazer por onde eu demonstro o meu amor para o meu esposo. Então, um dos motivos que nós vamos amar os nossos inimigos é a obediência e por conhecer a palavra do Senhor. Exatamente. Seria isso? Exatamente. E é nisso que entra o amor pelos nossos inimigos. Porque nós sabemos o amor que Deus tem por nós como inferência. Né? Porque Deus é o único amor que nós amamos e que ele de uma forma retribui, porque na realidade Ele que amou primeiro. É a gente que retribui o amor de volta. Né? Sim. Mas a gente ama o nosso inimigo com base de como Deus me amou. Sabe aquela pessoa que você não quer perdoar? Sabe aquela pessoa que te machucou, que te feriu, que falou mal de você, que meteu o pau em você, que te abusou verbalmente, sexualmente, não sei. Aquela pessoa que bateu na sua mãe, seu pai, ou sua mãe que te abandonou, seu pai que te largou, não sei. Sabe, essa pessoa que te criou uma ferida enorme e você está me falando de perdoar, mas você não sabe o que eu vivi. Ou até mesmo matou um parente querido. Ou até mesmo querido. matou um parente querido. Quem sabe alguém matou um parente teu. Você fala, não tem como perdoar. Ei, Jesus te perdoa. Jesus me perdoa. E Ele me perdoou, e Ele te perdoou quando nós éramos nada. Quando nós éramos aquele cara caído no meio do caminho, e Ele passou e nos levou para a estribaria do seu amor, e com sangue pagou um preço para que nós fôssemos restaurados. E Ele vai voltar e nos buscar, porque Ele deu promessa, eu vou voltar e vou pagar o resto. Ele vai voltar e nos buscar, e o pagamento do resto, sabe o que é? O seu corpo glorificado. É dar-nos um corpo glorificado. Mas agora nós precisamos amar o meu inimigo. E amor não é sentimento. Porque não tem como. Jesus me mandou amar os meus inimigos. Como eu vou ter um sentimento bom acerca de alguém que me machuca? É contraditório. Entendeu? É em atitude. Esse amor vai em atitude. Como assim? Eu vou olhar pra ele e vou falar, o que eu gostaria de... Cara, independente dele, como Deus me tratou. O que Deus fez comigo. Como Deus me trata. É como eu vou fazer com ele, sabe? É difícil colocar o padrão de reino e de evangelho para nós vivermos assim, mas é esse o evangelho. Esse é o evangelho do reino. É fazer o bem ao outro mesmo que ele te faça mal. É virar o rosto quando você tomar um tapa na cara, sabe? E nós queremos viver uma vida de religiosidade, uma vida de culto, uma vida de músicas, de religiosidade, uma vida de uma porrada de coisa, mas nós não queremos viver o padrão do reino, nós não queremos perdoar, nós não queremos... A palavra diz, Pai, vai lá no Pai Nosso, Pai, perdoa-me, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Da forma que você perdoa a pessoa que te ofendeu, é a forma que Deus vai te perdoar. Se você perdoa eu aqui e a pessoa lá... É assim que Deus vai te perdoar. Eu perdoo, mas não quero vir pintado de ouro. É assim que Deus vai te perdoar. Perdão é chance de recomeço. Perdão é chance de recomeçar como se nada tivesse acontecido.
Entendeu? Então, assim, quando nós fazemos o bem a um inimigo, quando nós esses dias teve um acontecimento, há um tempo atrás, esse vídeo bombou o Facebook. Eu olhei aquele vídeo e falei, meu Deus, essa mulher, guerreira, um bandido, um assaltante matou o filho dessa mulher, ele era uma adolescente, e ela foi na prisão do cara. E lá na prisão do cara, ela bateu no peito do cara e falou assim, eu te perdoo, eu te amo, eu tô orando por você, eu quero que você seja salvo. Você matou meu filho, você sabe que ele era uma boa pessoa, você sabia que meu filho não fazia bem, ele estava vindo da escola, você matou meu filho por causa de um celular, mas olha, eu te amo, eu te perdoo, eu tô orando por você, eu quero que você seja salvo. E pregou o evangelho pro cara. Qual de nós faríamos isso? Ela foi cristã. Ela tem a lei gravada no coração. A palavra diz que antes a lei era na pedra, agora a lei é no coração. Aí eu vou te dizer um mistério mais profundo. Quando Moisés desceu com as pedras da lei nas mãos do monte, o rosto dele brilhava a ponto das pessoas não conseguirem olhar para a face dele. E olha que ele só estava segurando a pedra da lei. Ele só estava segurando aquilo que Deus deu como lei. E não era a lei de Moisés, tá? Porque se você for olhar lá no texto, está escrito que Deus escreveu na pedra. Não foi Moisés que esculpiu a pedra. Deus esculpiu a pedra. Aquela lei, ele rege os céus com ela. É uma lei universal. É uma lei que Deus rege o universo com ela. Entendeu? Aí, imagina alguém que tem a lei estampada no coração. Como não será o brilho dessa pessoa? Aí hoje nós preferimos cantar, você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Deveria ser mesmo, né? Mas aí vem, não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Como que um vagalume passa desapercebido na escuridão? Se você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, como que o mundo não vai olhar para você? Porque Jesus andou no mundo e o mundo seguia ele. O mundo reconheceu o valor dele e o valor dele era de santidade. Às vezes nós cantamos essa canção para afagar o nosso ego. Às vezes nós somos uma pessoa chata mesmo, sabe? Às vezes nós somos uma pessoa que não é muito maleável. Às vezes a gente não consegue ouvir os outros. Às vezes a gente fala por cima da voz dos outros. Às vezes a gente é chato. Aí a gente não tem amigos. Aí a gente fica cantando essa música, tipo assim, Deus, para se justificar, já é o bastante Deus reconheceu o meu valor. Eu posso pisar em todo mundo, eu posso falar mal de todo mundo. Mas Deus, ele, né? Ninguém gosta de mim. Mas Deus, mentira, porque você tá chateado, porque ninguém gosta de você, você tá usando isso como pretexto, você tá falando pra você mesmo, pra ver se você acredita. Então vamos parar de cantar essa canção com essa intenção, meu irmão. Que você realmente seja um espelho, que a palavra diz que sejamos como um espelho que reflete a imagem do Senhor. Mas que realmente seja a imagem do Senhor. Os discípulos, eles não falavam que eles eram cristãos. Jesus não falou que ele era cristão. Sabe como que começaram a chamar de cristãos? Os de fora. Sabe por quê? Cristão, parecem com Cristo. Ou andam como Cristo, falam como Cristo, se vestem como Cristo. Sabe? E aí não vamos colocar esse estilo de legalismo não, tá? Porque da época Jesus era completamente diferente de hoje. Porque se você for ver, Jesus na palavra ele era chamado de comilão e beberrão. Não jejuava. Jesus não jejuava, tá? Vai lá, os discípulos de João Batista foi reclamar com ele. Falou, por que a gente tem que jejuar e tal, se matar, e vocês não jejuam? Ele falou, mano, os meus tá comigo aqui. O príncipe tá aqui, o rei tá aqui, eles estão felizes, eles têm que beber mesmo, a gente tá em festa. Porém, vai chegar o tempo em que eu não estarei mais, aí eles irão jejuar. Agora estamos nesse tempo. Eu ainda acredito que esse jejum não era o jejum que a gente se entende que é jejum. É o jejum por não ter comida. Exatamente. Pela perseguição, pela por se esconder, pela dificuldade. Eles eram obrigados a jejuar. Ou jejua, meu querido. Entendeu? Jesus não era religioso. Jesus, ele era a religação. É diferente. Jesus, ele não veio trazer uma religião, ele veio trazer uma consciência nele de que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é uma religião que te traz isso. Não existe esse negócio de todos os caminhos levam a Deus, que não leva a nada. Vai por esse negócio, você vai ver onde Deus você vai parar. Não leva a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que afirma isso dele mesmo. Cara, Buda não afirmou dele mesmo. Buda falou, eu não sou o caminho, não sou a verdade, não sou a vida. Eu não sou o Messias. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém veio ao Pai se não for por mim. Então a graça nos dá um poder regenerador, transformador de viver como Cristo andou na terra. Aí a gente pega 2 pontos aí da graça. Uns dizem que a graça é eu sou livre para fazer o que eu quiser. Mas o que é essa liberdade em Cristo? Dentro do amor do Senhor, dentro do amar a Deus. Antes a gente não podia passar pelo Santo dos Santos para falar diretamente com o Pai. Nós não tínhamos liberdade para entrar no Santo dos Santos. Nós não poderíamos, tinha que ter um mediador, tinha que ter um sacerdote, tinha que ter um líder espiritual, tinha que ter alguém que vai falar a Deus por mim, porque eu já não sou tão merecedor quanto aquele cara ali. Só que hoje Jesus veio como o último sacrifício, o sacrifício de Deus, para rasgar o véu de cima a baixo e nos fazer livres para entrar na presença do Rei. Essa é a nossa liberdade. Eu não sou livre para pecar. Eu não sou livre para me embutir no padrão do mundo. Eu não sou livre para essas coisas. Eu sou livre para entrar na presença de Deus. Mas Paulo disse que me faço escravo do Evangelho. Deixa eu responder aqui. O Júlio Miller, meu amigo que é judeu, ele falou assim, Jesus jejuava sim porque ele era judeu. Realmente, pela lei e pelos princípios e pela cultura, Jesus jejuava. Sim. Mas naquela situação, a questão porque depois que Jesus ele andava com os discípulos, no Novo Testamento nos diz que Jesus ele não jejuava com os discípulos. Exatamente. Então, Lúcio, realmente, Jesus ele jejuava porque ele era judeu e ele seguia a Torá e os padrões e os princípios judeus. Mas dentro dessa passagem que a gente colocou aqui, que questionaram a Jesus ali, naquele momento, falou, por que você e seus discípulos não estão jejuando? E ali Jesus, naquele momento, e aí Jesus, ele diz, eles não precisam jejuar porque eles estão com o rei, né? Mas haverá um momento que eles irão jejuar. Então, na questão judaica, dentro dos padrões judeus e das leis, sim, ele era um judeu, então ele jejuava. Mas naquele momento que foi descrito na palavra e naquela situação, ele não estava jejuando e foi esta resposta que Jesus deu ali naquele momento. Tanto que tinha um padrão de você ter que jejuar mostrando para as pessoas que você estava jejuando. Né? E o padrão de Jesus era completamente diferente. Você vê ele sempre indo para monte, você vê sempre depois ele pregando alguma coisa, ele se indo, porque depois ele ensina, ele fala com os discípulos, olha, a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Eu não quis dizer aqui, irmãos, de maneira nenhuma, tá, que não é para jejuar, nós precisamos jejuar, jejum é uma questão do cristianismo também, porque Jesus fazia, nós seguimos Jesus. Jesus jejuava, eu vou jejuar. Jesus orava, eu vou orar. Jesus tinha intimidade com Deus, eu preciso ter intimidade com Deus. Mas no contexto de sacrifício e de amor que nós estamos levando foco. Que às vezes mais prioridade a isso, a preceitos de leis do que essas vidas. Inclusive, Lúcio, aquele material que você me mandou, eu dei pro Dan, eu vi aqui que você pediu para ele te adicionar. Muito bom. Ele vai te adicionar e é maravilhoso porque a questão não é a lei, e sim a consciência, como você me falou, e nós cristãos colocamos como o Espírito Santo de Deus. Não adianta seguir um ritual, que eu digo no cristianismo, como o que vem sendo posto hoje para a igreja neopentecostal, em questão de sacrifício, em questão de que eu tenho que fazer, eu tenho que dar dízimo, eu tenho que dar oferta, eu tenho que viver dentro da igreja, esquecer da minha família, sendo que a motivação certa, que é a consciência, e que é a ação do Espírito Santo e a transformação de dentro para fora, as pessoas não procuram, né? Então, a questão que a gente coloca aqui é que Jesus, a todo momento, ele queria levar o ser humano a uma transformação interna do homem caído, né? E quando a gente tem o conhecimento da palavra dele e do ensinamento dele e ama o ensinamento, aí a gente é ligado a Deus. Porque segundo o cristianismo, na realidade, muitos cristãos mal informados segundo a palavra, dizem que agora nós não precisamos mais obedecer à lei. E para nós isso é mentira, tá? Na realidade, nós não somos justificados por ela, porque nós somos justificados por Jesus.
Porque na queda do homem, nós acreditamos que o homem foi desligado de Deus, desligado do amor, desligado da boa vontade do Senhor, não conseguindo mais obedecer a nada. A lei veio só para provar o quanto a gente não consegue servi-la, não consegue cumpri-la. Quanto mais você busca com rigor, e olha só, que se você for lá no livro que eu estava, no texto de Jesus que eu estava lendo, Jesus disse que se nós não procurarmos seguir a lei mais do que os mestres da lei, se o nosso rigor não for maior, nós não vamos entrar no reino dos céus. Por quê? Os mestres da lei, os fariseus, os saduceus estão preocupados com a lei básica. Só que se nós não formos acima, o que é ir acima? É ir em Cristo primeiro. Porque homem nenhum consegue seguir a lei de uma forma de verdade mesmo, sem pular nada. O nosso próprio amigo judeu, que é o Lúcio, ele mandou um material que tem 603 leis judaicas, exatamente. que só os judeus ortodoxos que seguem, mas mesmo assim eles não conseguem, e os demais, a média de 11, né, Lúcio? E mesmo assim ele fala que não tem como segui-las. E segundo a própria lei, se você peca em um, você descumpriu todas. Se você for justificado pela lei e você pecar em uma, segundo a própria lei, você descumpriu todas as leis. Agora, o que nós acreditamos em Cristo é que por meio da graça, por meio do sangue regenerador, por meio do amor dele, ele morreu, ressuscitou, hoje está à destra de Deus e nos dá poder e autoridade para cumprir a lei. Por quê? Agora ela não está aqui no papel, agora ela está gravada aqui. No coração. No coração. Sabe? Aí como eu sei... Mano, eu vou lá e eu vou ouvir Jesus. Cadê Jesus? Mano, vai lá em Mateus, Marcos, Lucas, João. Tem muita coisa que Jesus falou lá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, começa a ouvir Jesus. Começa a tentar colocar a tua vida em ordem com a palavra. Começa a tentar ter a intenção correta com o reino, sabe? Igual Paulo. Paulo, um cara que seguia o judaísmo de uma forma veemente. Ele diz dele mesmo que dos jovens da idade dele, ele era o que mais seguia, provavelmente um mega ortodoxo, sabe? E ele diz que quando ele encontrou Jesus, ele tem por esterco tudo aquilo que ele tinha aprendido antes. Porque ele se baseava na lei, ele se defendia pela lei, agora ele se defende por Cristo. Porque ele entende que todos caíram e todos estão destituídos da glória de Deus, não tem ninguém que consiga seguir sem Cristo. Agora em Tito, olha que diz engraçado, em Tito 2, para finalizar, em Tito capítulo 2, se eu não me engano, vamos lá, espero que eu não esteja errado, que minha memória às vezes falha. Tito 2, olha só o que a graça vem fazer. Tito 2:11. Pois Deus revelou a sua graça para salvar a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. A graça vem implantar isso no meu coração. Então, quando eu entendo Jesus, o sacrifício dele, o amor de Deus por mim, implantado em mim, eu vou amar a ele acima de todas as coisas, com o amor que Jesus amou a Deus. Mesmo querendo não morrer, morreu porque falou, Pai, eu não quero, mas seja feita a tua vontade. Talvez você está no momento do teu ministério, você está me vendo aqui e você está querendo parar, você está querendo desistir, você está cansado, exausto, você está sentindo as chicotadas antes do pior ainda vir, e você está falando, Deus, eu não quero mais isso para minha vida. Ouça a voz do Senhor. Veja se realmente o Senhor quer que você pare, porque Jesus não parou. Eu te garanto que o que você vai passar não é pior do que o que Jesus passou. E ele obedeceu ao Senhor e ele morreu naquela cruz. Ele poderia ter se defendido e ele não tinha feito nada de mal. Ele poderia ter falado ali, ele poderia de alguma forma ter feito alguma coisa, tanto humana quanto espiritual, para se proteger. Ele não fez, ele morreu. E ele nos amou para que hoje nós pudéssemos amar e dar a nossa vida pelo amor do nosso próximo. Comece a amar o Senhor, porque a promessa é, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me amar, esse será amado do meu Pai, ele vai te amar e vai se manifestar a você. Aleluia. Quer ver Jesus? Para de cantar Quero Te Ver no culto e começa a cantar Quero Te Ver com a sua vida, vivendo os mandamentos de Jesus. Aleluia. Que em breve ele vai se manifestar a você, ele vai rogar ao Pai, o Espírito Santo vai estar com você e ele diz que é para sempre, porque você vai ter o selo da salvação, que é o Espírito Santo. Amém? Amém. Eu espero que tenha ficado esclarecido. Alguma dúvida, vai jogando aí na live, a gente pode estar vai respondendo nos comentários. Desculpa se eu falei de mais ou de menos, eu sou gaguejinho, não estou acostumado com live, mas aí com o tempo a gente vai acostumando, tá bom, pessoal?
Uma boa noite, fiquem na paz, graça e paz. Amém. Deixa eu virar aqui para dar um tchau pro pessoal. Aí, pessoal. Deixa eu ver aqui. Graça e paz. Então, agora foi mais um Café com Fé que a gente está se reunindo para fazer. Você está gostando das nossas lives? Clica em notificação da live aqui em cima, onde aparece a minha foto, e você vai estar acompanhando. Hoje foi com o Dan, outro dia foi com o pastor Kleber, e eu vou trazer várias pessoas aqui para juntos nós termos amadurecimento. Estou muito feliz que tem muita gente me procurando no inbox e interagindo, isso é muito bom, né? Então, que se você tiver alguma dúvida, manda pra gente que a gente vai preparar também uma live com o tema que você quer. E esse material eu tô mandando tudo pro YouTube, onde ficou esse canal que vai chamar Café com Fé. E eu vou trazer várias pessoas. Aí, Lúcio, quem sabe um dia você também tá aqui com a gente, né? E o nosso objetivo é que as pessoas tenham entendimento, esclarecimento da palavra e juntos possamos crescer para um dia nós herdarmos o céu, para juntos estarmos lá na glória. Amém? Um abraço a todos, boa noite. Esse foi mais um Café com Fé. Tchau, tchau, pessoal.